Salve Maria, povo de Deus, uma excelente terça-feira a você e toda a sua família. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, nesta terça-feira, a liturgia nos leva a essa belíssima reflexão do nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo de 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circundar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino chamasse. Zacarias pediu uma tábua e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. É uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Está chegando, irmãos, daqui 2 dias celebraremos o Natal, o nascimento de Jesus. E hoje a liturgia nos leva ao nascimento de João Batista, isso mesmo, João Batista, primo de Jesus. Vocês repararam bem nesses versículos, neste evangelho de hoje? Lembra que o anjo apareceu para Zacarias, semana passada que a liturgia nos levou, que o anjo apareceu para Zacarias e ele duvidou que seria pai, que Isabel, sua esposa, que já estava velhinha, seria mãe. E o anjo disse para ele: então você vai perder a voz, você só vai falar o dia que o menino nascer. Então, por isso que ele passou esses 9 meses em silêncio. Ele se comunicava com gestos e às vezes escrevia numa tábua, em algum lugar, o que ele queria. Então, e o povo, a sua comunidade, os seus vizinhos, seus parentes, já tinha percebido que Deus tinha agido de alguma forma na vida de Zacarias e de Isabel. Por isso que ele estava mudo, né? Então chegou o grande dia, né? João Batista nasceu e no 8º dia foram lá circundar o menino e dar o nome a ele. Era costume daquela época, irmãos, e esse costume foi se perdendo com o tempo. Mas era costume de o filho ter o nome do pai, ou a filha ter o nome da mãe. Por isso que antigamente tinha tantas Marias, tantos Joãos, etc. e tal. Hoje se perdeu um pouco disso, mas tinha esse costume do filho, da filha, ter o nome do pai e da mãe. Por isso que os vizinhos falaram: como será o nome do menino? Será Zacarias? E de imediato Isabel falou: não, o seu nome é João. Aí eles indagaram: mas não tem ninguém na sua família com esse nome, o certo é colocar Zacarias. Aí fizeram uns acenos, né, para Zacarias, perguntando para ele qual seria o nome do menino, e ele escreveu numa tábua: João é o seu nome. Assim que ele escreveu, o anjo devolveu a ele a voz e ele começou a falar. A primeira coisa que ele fez quando retomou a voz, sabe o que foi? Louvou e agradeceu a Deus pela graça que Deus derramou naquela família, dando a eles um filho. Porque Isabel era estéril, não podia ter filho e passava muitas humilhações, porque a mulher naquela época, se não conseguisse dar um filho para um marido, ela era muito humilhada, se sentia muito frustrada. Embora Zacarias era um homem muito bom,
mas as mulheres sofriam muito quando não conseguiam engravidar. Então ele louvou e agradeceu a Deus, porque realmente o que o anjo tinha falado para ele lá dentro do templo se cumpriu. Então por isso que ele louvou e agradeceu a Deus por esse milagre. Então ele disse, que João seria o nome do seu filho, e os vizinhos ficaram todos com medo, temor, e ao mesmo tempo agradeciam a Deus pelo milagre que Deus fez naquela família, E todos que ouviam essa notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? Então, o que virá a ser esse menino é aquele que virá preparar o caminho de Jesus. João Batista tem essa missão de preparar o caminho do Cristo, Preparar as pessoas que estiverem, preparar o coração das pessoas à conversão, para acolher o menino Jesus que vai chegar. Então hoje João Batista prepara o nosso coração para acolher o menino Jesus que vai chegar. De que forma que ele prepara o nosso coração? Pedindo a cada um de nós para que a gente se converta, para que a gente confesse, para que a gente acolha muito bem o menino Jesus, que a nossa casa seja uma casa acolhedora, não uma casa bagunçada. O menino Jesus ele precisa nascer numa casa acolhedora. Não importa se a sua casa é simples ou não. Lembre que Jesus nasceu numa manjedoura, no meio do curral, porque não tinha lugar na hospedaria. Então Jesus é simples. Não precisa querer, às vezes, enfeitar tanto a tua casa, fazer tantas coisas além do normal, que às vezes o teu coração não deve estar preparado para acolher Jesus. Então, que neste Natal, que a gente possa, junto com Jesus, nascer para uma vida nova, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente terça-feira, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, paz e bem. Um ótimo dia. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueçam de compartilhar.